Maravilha, maravilha. E olha, a gente agora está recebendo aqui no programa da tarde, Valmir Falcão. Carla. Que prazer ele receber. Prazer estar aqui. Vamos falar sobre o salário mínimo no Brasil, que acaba de ser reajustado para R$ 1.621 e começa já a ser pago nesta segunda-feira. Mas, afinal, como esse aumento ele vai impactar o bolso dos brasileiros? Então, para esclarecer sobre os efeitos dessa mudança, a gente conversa a partir de agora com o economista Valmir Falcão, que vai explicar aqui para a gente como esse reajuste ele pode beneficiar a população. E primeiro eu queria, inclusive, começar aqui com um panorama geral, viu, Valmir? O aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.518 para R$ 1.621. Ou seja, a gente fala de um aumento que parece pouco quando se fala dele sozinho, mas o impacto geral é outro, né? É muito alto. Prazer estar aqui, Carla, no programa da tarde. Me coloco aí à disposição de todos os telespectadores e vamos falar sobre o salário mínimo. O salário mínimo, ele é nacionalmente unificado, ou seja, o salário mínimo ele pode ser pago, ele é pago no Rio Grande do Sul, é pago no Nordeste, é pago no Norte, e aí a nossa Constituição unificou o salário mínimo. Só para lembrar, o salário mínimo ele tem aí como garantia ao trabalhador higiene, saúde, alimentação, vestuário, por isso que ele é unificado. E o salário mínimo, Carla, ele foi para R$ 1.621. É um valor onde teve um aumento de apenas R$ 103 em relação ao ano passado, mas ele dá um impacto muito grande. Só para você imaginar, o impacto na economia é de algo em torno de 86 bilhões de reais. Ou seja, porque nós temos aí muitos milhões de brasileiros ganhando o salário mínimo ou ganhando um pouco acima do salário mínimo. Quais são as repercussões que o salário mínimo passa? Ele passa repercussões positivas, porque ele gera uma distribuição de renda. Ele melhora, por exemplo, a possibilidade de um poder aquisitivo do trabalhador. Mas, em compensação, ele traz problemas de impacto negativo para as contas do governo, principalmente as contas da Previdência, né? Principalmente aquelas pessoas que ganham. Então, ele gera um impacto. Por outro lado, o salário mínimo ele estimula o consumo, a nossa economia de consumo. Se você tem mais dinheiro circulando, melhora a nossa economia. Melhorando a nossa economia, você tem uma geração de emprego, você tem condições de melhorar a arrecadação do governo, e aí você vive naquele ciclo. Melhora a situação, mas, por outro lado, você tem que ter o equilíbrio nas contas para não prejudicar o orçamento, principalmente o orçamento público de estados e municípios da União. Valmir, quais são, assim, os efeitos reais desse reajuste no bolso do trabalhador? Isso vai realmente fazer a diferença ali no dia a dia? Você acredita nisso? Pois nós pensamos que o salário mínimo ele teve apenas um aumento de 6,84%, ou seja, o que é que o salário mínimo? Antigamente, o salário mínimo não tinha reajuste de nada. Mas aí, com a nova política de valorização, o que é que ela faz? Você tem a reposição inflacionária e tem a média de crescimento do país nos últimos 2 anos. Como o nosso país, o crescimento é muito pouco e a reposição inflacionária, por isso que dá essa diferença muito pequena de apenas R$ 103. Mas ela gera um impacto, no consumo, na economia de consumo. E também gera um pouquinho de impacto na questão da pressão inflacionária, além dessa questão da distribuição de renda. Agora, o salário mínimo, ele precisa ter, para o trabalhador, é muito pouco, porque o que está escrito na Constituição é que o salário mínimo preenche lá todas as condições de bem-estar e coletividade do trabalhador, como vestuário, como higiene, como alimentação, e esse valor aí, segundo o DIEESE, ele é muito pequeno para suprir as necessidades básicas do trabalhador. Fico imaginando, né, como é para um trabalhador receber apenas um salário mínimo. E, por outro lado, eu também olho como é para o empresário pagar o salário mínimo de tantas pessoas, quando a gente vê a economia aí, a cada dia que passa, viu, Valmir? A gente vai no supermercado, toda semana os preços estão lá em cima. Quando a gente fala do valor do salário mínimo,
Não dá para comprar muita coisa. É verdade, então, é verdade. Quando a gente fala também do empresário que tem as suas responsabilidades, né? Porque não é fácil ser empresário nesse país, isso é fato, isso é uma realidade, tá? Então, acaba sendo difícil para todo mundo, tanto para o trabalhador como para o empresário também. Você estava falando do passado, da questão de que não havia os reajustes nos salários mínimos. Mas no passado, a gente tinha uma economia em que a gente conseguia comprar as coisas. A gente não tinha esse aumento exagerado que a gente tem, Valmir. Está difícil viver, viu? É verdade. Então, cabe ao, digamos assim, ao trabalhador tentar sobreviver com o salário mínimo, que é muito pequeno para suprir, como eu falei, as suas necessidades. Por outro lado, você tem aí o empregador. E se você pagar o salário mínimo na CLT, ou seja, nas condições, na consolidação da lei trabalhista, com os encargos pesados, em todas as situações, então um salário mínimo de 1.621 para o trabalhador, ou seja, para o empregador, ele vai sair por quase R$3.000. Para o empregador então é terrível. Por quê? Por conta justamente de quê? Da alta incidência tributária em cima do salário mínimo, dos altos encargos que possam fazer. Por isso que tem que haver, Carla, o equilíbrio entre um salário mínimo condizente com a necessidade e um salário mínimo para que o empregador possa arcar com as dificuldades. E tudo isso, Carla, depende de quê? Depende da sustentabilidade da nossa economia. Se a nossa economia vai bem, você gera emprego. Mas se a economia vai mal, aí tem o desemprego. Tendo desemprego, você tem que ir aí para as situações onde a própria União consegue pagar, principalmente aquelas pessoas que vivem do Bolsa Família, aí entra na situação, né, das necessidades e um problema social que o governo tem que fazer. O que se tem que fazer na nossa avaliação? É que o governo tem que fazer a sua parte, criar condições para que a economia comece a crescer. A economia crescendo, você gira ela. Girando como? Gerando emprego, você consegue melhorar a questão da renda. Só para lembrar, por exemplo, no novo CAGED, o Piauí se destacou das últimas informações porque teve um salário médio no Nordeste acima da média nacional. Né? E isso é bom. É bom por quê? Porque no setor de serviço, no setor de comércio, na agroindústria, você começa a gerar os empregos, porque ainda é muito pequeno para o estado pobre como o nosso. Mas, devagar, você consegue melhorar e aumentando a média da renda do trabalhador brasileiro. Na sua avaliação, Valmir, quais são os setores da economia que devem ser mais impactados com esse reajuste? Por outro lado também, existem ali os setores que poderiam enfrentar desafios como esse aumento? Tem muitos setores. O principal setor, por exemplo, é o setor de comércio, né? Você tem, que é o que gera mais. No último dado, Carla, do CAGED, nós tivemos aí uma diferença entre admissão e desligamento de quase 22 mil piauienses. Eu estou falando do estado do Piauí, né? Piauiense. Ou seja, isso é bom, porque você teve mais admissão do que desligamento, gerando aí uma média salarial acima. Mas por que isso? Porque você tem aí o comércio, que foi o setor que mais cresceu, você tem a indústria, que cresceu pouco, e aí você tem aí no Piauí o agro. Mas o agro, devido à tecnologia, é o que emprega menos. É o que gera mais riqueza, mas é o que emprega menos devido à sua tecnologia. Que deveria ser o contrário. Como ele gera uma riqueza maior, deveria empregar maior. Mas, devido à tecnologia, o agro emprega muito pouca gente no estado do Piauí e também, sobretudo, no Nordeste. O impacto maior será no comércio, porque se você... E na construção civil. Sim. Construção civil também é um indicador muito favorável, porque se você tem um crédito, você começa a construir, principalmente empresas que você começam a construir prédios que possam gerar crédito das instituições financeiras como a Caixa Econômica. Aí sim, você gera emprego e você gerando emprego, você melhora a renda do trabalhador. Valmir, eu não sei se é uma impressão minha, mas assim, antigamente, né, a gente via que uma forma de investimento das pessoas era comprar imóveis.
Hoje a gente está vendo uma história assim completamente diferente, é tanto que a gente está vendo aí os imóveis cada vez mais caindo de preço, já não é um bom investimento você ter vários imóveis, porque tem a questão do IPTU, tem o imóvel que vai se desgastando, quando você vai colocar, por exemplo, para aluguel. Eu tenho ouvido muitas pessoas, inclusive, falando sobre esse setor, né, que realmente tá ficando difícil, assim, a gente está vivendo num momento em que, assim, a gente não sabe nem o que está bom realmente para você investir. Porque antigamente as pessoas compravam vários imóveis. E quando a gente ouve, por exemplo, famílias que têm, por exemplo, inventários, tem sido uma dificuldade, um drama, porque as pessoas estão precisando, inclusive, vender para poder pagar a IPTU, vários impostos e tal e tudo. Já não sabemos mais se é realmente um grande investimento. É verdade. Há 30, 40 anos atrás, Carla, um dos maiores investimentos era no mercado imobiliário. Hoje, e aí assim, você comprava um imóvel e aí você sabia que naquele imóvel você tinha 1% de 0,5% a 1% ou seja, de aluguel que representava o valor do imóvel. O valor do imóvel. Hoje você tem um valor muito pequeno, né? Ou seja, você desprende um certo capital, você tem um valor muito pequeno referentemente ao aluguel. Então, assim, pergunta, vale a pena comprar o imóvel, ou seja, desprender aquele capital para investir em aluguel? Não. Às vezes não. É melhor você alugar. Às vezes você procura outro investimento que não seja o mercado imobiliário. Porque, como você falou, você tem aí o IPTU, você tem aí, na transição, você tem o ITBI, como você falou, você tem aí, em questão de o ITCMD, então são valores altos para um imóvel de baixo poder aquisitivo, que aí vem a pergunta, vale a pena investir no mercado imobiliário, onde há uma incidência de tributação alta e você tem uma baixa rentabilidade no valor do aluguel? Até vale a pena quando é um imóvel que você vai comprar para você morar, porque também se você, principalmente, você está ali iniciando a sua vida, né, e você não tem uma moradia, você tem uma moradia também, é ótimo, é melhor do que você estar colocando ali o aluguel que o dinheiro não volta. Agora, para investimento... A outra coisa, Carla, também é que você tem uma alta taxa de juros, tudo é atrelado aí. Então, assim, vale a pena comprar o imóvel com essa incidência de juros, onde o imóvel vai sair quase 3 vezes mais do valor real? Então, tudo isso precisa ser analisado e repensado do ponto de vista daquela pessoa que vai fazer o investimento. O fato é que a gente tem que pedir a Deus que nos abençoe, viu, minha gente? Porque a economia realmente do nosso país está cada dia que passa mais difícil, mas enfim, assim a gente vai seguindo, né? Temos que ser inteligentes, inclusive, antes de você fazer um negócio, eu vou te dar a dica, procure um economista, né, Valmir? A análise que você, por exemplo, qualquer investimento hoje que você possa fazer, qualquer situação que você faça uma análise, procure um profissional, procure uma pessoa que dê uma certa orientação para que você não faça um investimento depois que traga problema com relação a isso. Voltando a esse assunto, Carla, é a mesma situação, ou seja, se você é pessoa que ganha um salário mínimo e não tem dificuldade, então analise antes de você comprar. Nós estamos passando por um alto endividamento das famílias brasileiras, por conta, às vezes, da falta de um planejamento financeiro. E isso está trazendo uma instabilidade social, uma instabilidade do ponto de vista, por exemplo, entre o casal, e isso não é bom, porque você falta o planejamento financeiro. Analise, pondere, tenha cautela em relação a certos investimentos, em relação, às vezes, ao consumo desenfreado, fazendo um bom uso consciente do seu crédito. É isso, afeta, inclusive, a saúde mental. Agora, a gente pode investir aonde, de fato, é bom para a gente, né, Marisa? Inclusive, você vai me trazer agora informações direto da Japam Motos? Exatamente, Carla.